Você já reparou que nos Estados Unidos as casas simplesmente não têm muro? Nada, nenhuma grade, nenhuma barreira. A grama do jardim começa na calçada e termina na porta da sala. Qualquer pessoa pode chegar pertinho da janela da sua casa sem cruzar nenhum obstáculo. E o mais estranho, isso não é exceção, é a regra. Agora pensa comigo, se você mostrasse isso para qualquer brasileiro, a primeira reação seria de espanto, como assim sem muro, sem grade, sem câmera na entrada. Isso não é perigoso. Mas aqui está o que quase ninguém para pra pensar. Talvez o muro não exista lá por um motivo bem mais profundo do que segurança. Talvez ele diga algo sobre a sociedade inteira, sobre como as pessoas se relacionam, sobre como as cidades foram planejadas, sobre o que significa confiar no seu vizinho. E esse motivo vai te surpreender. Antes de qualquer coisa, vamos deixar a comparação clara na sua cabeça. Pensa numa rua brasileira típica de classe média, casa após casa com muros altos, portão de ferro, câmera, interfone, às vezes até arame farpado no topo. A casa em si fica escondida atrás de tudo isso, você passa na calçada e mal consegue ver a fachada. Agora imagina uma rua residencial em Ohio, ou no Texas, ou na Virgínia. Casas com jardins abertos, sem divisória entre uma propriedade e outra. As crianças de um lado da rua e do outro parecem morar no mesmo espaço. Você consegue ver a varanda, a porta, as janelas. O cachorro deitado na grama. Tudo aberto. São dois mundos completamente diferentes, e a diferença não começa na arquitetura. Ela começa muito antes disso. Tudo tem a ver com como as cidades americanas foram construídas. No século XIX, quando os Estados Unidos estavam crescendo rápido demais, surgiu um modelo de planejamento urbano chamado subúrbio. A ideia era simples. As famílias morariam longe do centro agitado das cidades, em bairros tranquilos, com casas espaçadas, ruas largas e muito verde. E esse modelo foi desenhado com uma premissa muito clara. O espaço público pertence a todos, a calçada, a rua, o jardim da frente. Tudo isso deveria parecer contínuo. Uma extensão da cidade, não uma fortaleza privada. Com o tempo, essa ideia virou lei. Isso mesmo, em muitos municípios americanos, construir muros altos na frente da casa é literalmente proibido. As leis de zoneamento urbano regulam até uma altura máxima de uma cerca em boa parte dos bairros residenciais. A cerca frontal não pode passar de 1 metro, em alguns lugares não pode existir cerca nenhuma na frente. Não é questão de escolha, é questão de código de obras. E existe uma razão muito prática para isso: visibilidade. Um bairro onde todos conseguem ver a rua é um bairro mais seguro, mais olhos na rua significa menos espaço para atividade criminosa. Esse conceito tem até nome dentro do urbanismo: vigilância natural. Aqui entra uma das coisas mais interessantes de tudo isso. Jane Jacobs, uma urbanista americana que virou referência mundial, tinha uma teoria chamada olhos da rua. Ela dizia que cidades seguras não são aquelas com mais grades e muros, são aquelas onde mais pessoas conseguem ver o espaço público. Quando você fecha tudo com muro, você elimina essa vigilância natural, a rua fica sem olhos. E paradoxalmente, ela fica mais perigosa. Os americanos, mesmo sem saber o nome da teoria, internalizaram esse princípio na arquitetura. A varanda na frente da casa não é decoração, é um convite para interação social. É uma forma de dizer: eu vejo minha rua, e minha rua me vê. Mas espera, se é tão seguro assim, porque o Brasil foi em direção oposta. Aqui não tem vilão na história. Tem contexto. O Brasil urbano cresceu de um jeito muito diferente. Nossas cidades explodiram em tamanho nas décadas de 1960 e 1970 sem um planejamento consistente. A desigualdade social criou tensões reais. A violência urbana aumentou em ritmos que o Estado não conseguiu acompanhar. E a resposta natural das famílias foi se proteger com o que tinham ao alcance: muros, grades, portões. Não foi frescura, foi adaptação a uma realidade concreta. Mas com o tempo, esse comportamento criou um ciclo: quanto mais muros, menos olhos na rua, menos olhos na rua, menos segurança percebida, e assim foi. O muro virou símbolo de prudência, quase uma obrigação social. Nos Estados Unidos, esse ciclo nunca chegou a se instalar da mesma forma nos bairros residenciais, em parte porque o policiamento comunitário foi estruturado diferente desde cedo. Existe um modelo chamado policiamento comunitário, onde o policial tem um vínculo direto com o bairro que patrulha. Ele conhece os moradores, frequenta o mesmo café, sabe o que é normal e o que está fora do lugar. Isso criou um senso de segurança coletiva que reduziu a necessidade do muro como barreira física. Além disso, existe outro fator que pouca gente menciona: o seguro residencial americano. Nos Estados Unidos, quase todas as casas têm um seguro que cobre roubos, invasões e danos. Isso muda completamente a equação psicológica do risco. Quando você sabe que uma perda material tem cobertura, a urgência de se isolar atrás de concreto diminui. O muro deixa de ser necessário, porque o sistema ao redor dele já oferece uma rede de proteção.
No Brasil, esse sistema nunca foi democratizado da mesma forma, o seguro residencial ainda é caro e pouco acessível para a maior parte da população, então o muro acaba cumprindo um papel que deveria ser do Estado e do mercado. Mas tem uma camada nessa história que vai além de segurança, lei ou economia. Tem a ver com identidade. Nos Estados Unidos, mostrar sua casa é mostrar quem você é. O jardim bem cuidado, a decoração da varanda, as luzes de Natal no telhado em dezembro. Tudo isso é uma forma de participar do bairro, de dizer eu me importo com esse espaço e esse espaço faz parte de quem eu sou. Existe até uma pressão social enorme para manter o jardim bonito e móveis com o jardim bem cuidado. Valem mais, vizinhos notam quando a grama está alta demais. Em alguns condomínios existe associação de moradores que pode te multar se a fachada não seguir o padrão do bairro. O espaço aberto não é abandono, é orgulho. E agora chegou o momento que muda tudo. Pensa o seguinte, o muro protege a casa, mas ele também isola o morador. Quando você coloca um muro alto, você está dizendo, conscientemente ou não, que o mundo lá fora não é confiável, que o espaço público é uma ameaça, que a segurança começa onde termina a rua. E essa mensagem repetida casa por casa, rua por rua, bairro por bairro, vai moldando a forma como uma sociedade inteira se enxerga. Cidades com muros tendem a ter menos interação entre vizinhos, menos senso de comunidade, menos confiança no espaço coletivo. Cidades sem muros, por outro lado, criam uma pressão diferente. A pressão de se comportar bem porque todos estão vendo, de cuidar do espaço porque ele é de todos, de existir em público sem se esconder. Então talvez a pergunta não seja por que os americanos não têm muro. Talvez a pergunta seja o que o muro diz sobre nós. Ele não é só concreto e ferro, ele é o registro físico de quanto uma sociedade confia em si mesma, de quanto o Estado cumpriu seu papel, de quanto o planejamento urbano pensou nas pessoas. O muro é um sintoma e, como todo sintoma, ele conta uma história muito maior do que parece. Na próxima vez que você passar na frente de uma casa com portão alto, você vai pensar diferente.